Olá, pontualmente 11 horas da manhã, um bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo prestígio do seu carinho, você que acompanha a nossa programação. Todo sábado nós estamos aqui, 40 minutos, falando tudo sobre o mundo esportivo, falando sobre Taça Libertadores da América, Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Brasil, ou seja, muito futebol a partir de agora no Esporte em Questão, porque você sabe, todo sábado de manhã é dia de praticar esportes aqui na TV Primavera, sempre contando com a sua interação através do nosso WhatsApp, através de Torpedo, você participa conosco, você interage, você realmente dá a sua opinião. É o Esporte em Questão que está começando. Claro que falaremos muito sobre o Criciúma, afinal de contas o Tigre, que no último sábado estreou, infelizmente, com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem a chance de se redimir fora de casa, na Grande São Paulo, na cidade de Barueri, contra o Oeste. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que já começou lá na terça-feira com 2 partidas. Ontem tivemos mais 3 jogos e hoje o complemento da rodada. Claro também que falaremos sobre Taça Libertadores da América. Todos os brasileiros, com exceção do Flamengo, vão alcançando o objetivo, que é conquistar uma vaga na segunda fase da competição, na fase do chamado mata-mata. O Flamengo, no meio da semana, era o time brasileiro que mais tinha chances de se classificar. E por incrível que pareça, coisas do futebol, até agora é o único time brasileiro fora da segunda fase e deverá ser assim. Até porque o Grêmio está praticamente classificado, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre Taça Libertadores da América. Vamos falar também de Copa do Brasil, tivemos jogos no meio da semana e muito mais coisas legais aqui no nosso Esporte em Questão, que está só começando. Muito bem, você pode interagir conosco, o nosso WhatsApp já está liberado, o nosso Torpedo também, está aí o número na tela, 985056342, 985056342. Você participa, você interage conosco e, claro, você dá a sua opinião aqui no nosso Esporte em Questão. Primeiro bloco, eu quero provocar os torcedores do Criciúma. Apesar da derrota, você acha que o Tigre tem chances de se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro? A pergunta é: o Criciúma vence hoje o Oeste lá em São Paulo? Manda o seu WhatsApp ou o seu Torpedo 985056342. 985056342. Está confiante para o jogo do Tigre hoje, 4h30 da tarde? Mas antes de falarmos sobre a preparação do Criciúma para essa partida, vamos falar um pouquinho sobre a estreia do Tricolor. Sábado passado, todo mundo lembra, nós colocamos aqui na tela, Criciúma, 70 anos, dia em que o Tigre comemorava 70 anos de fundação, dia 13 de maio de 1947. Foi a data que os fundadores acabaram lançando, assinaram a ata de lançamento de fundação do Comercial Esporte Clube, que posteriormente se transformou em Criciúma, mas deu tudo errado. Apesar de uma linda festa ter sido promovida pela diretoria do Criciúma no pátio do estádio Heriberto Wilson, apesar de toda a programação, uniforme especial para esse jogo, o Criciúma conseguiu perder em casa de virada para o Santa Cruz, 2-1. A Morgana Salvador esteve nesse jogo e conta melhor para a gente como foi essa história. O Criciúma obteve maior posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas foi só nos minutos finais que Caio Rangel mandou a bola para Diego Matheus abrir o marcador para o Tigre. O Santa Cruz estava esperando apenas um erro do Tigre. E no início do segundo tempo, seguido de um erro coletivo, Dodi comete um erro individual e Vitor aproveita a oportunidade para deixar tudo igual. Mas o dia era para ser de festa para o Criciúma, já que o clube comemorava 70 anos. E o Criciúma tentou em um lance só 3 vezes, mas parece que por hoje a festa não vai ser completa.
E teve participação de 3 jogadores do Tigre que estavam ali esperando por essa bola, que não teve jeito de entrar. Mas, para piorar, teve bola que entrou e a arbitragem não validou e gerou polêmica, já que não é de hoje que o Tigre vem sendo prejudicado. Eu só acho que só estão errando contra o Criciúma. Eu só acho isso. Porque se fosse qualquer outro clube, qualquer outro time, eles tinham dúvida, mas dava o gol. Aqui eles têm dúvida, mas não dá o gol. Entendeu? Então acaba prejudicando o nosso andamento. Mas se a gente fosse também eficiente, a gente tinha feito os gols que nós criamos. E a festa não foi completa para o Tigre, já para o Santa Cruz, que vem com uma sequência de jogos e ainda conseguiu garantir a vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda quando o comandante do Santa Cruz não teve nem tempo para escalar a equipe para o jogo. Nós não tivemos tempo, eu disse que eu ia escalar o time no avião e foi pior, eu escalei o time no gramado, foi pior do que o avião. Mas a gente tem um padrão e sabia que tínhamos que contar realmente com uma organização defensiva. No intervalo, para mim, o primeiro tempo foi muito igual, dentro da proposta de jogo, mas eu falei no intervalo que se nós sofrêssemos um pouco, mesmo perdendo de como é um time que se atira muito para o ataque, nós íamos ter os espaços para ter esse contra-ataque. Foi isso que aconteceu. E essa vitória do Santa Cruz veio como um banho de água fria na festa de aniversário do clube. E é claro que ninguém gosta de começar a competição perdendo. O Santa Cruz veio com o propósito de marcar do meio campo para trás. Nós conseguimos fazer o primeiro gol no final do primeiro tempo, mas a gente já tinha criado lance de gols e não conseguimos fazer. Agora é trabalhar. Claro que a gente não queria iniciar o campeonato dessa maneira, a gente queria iniciar a competição ganhando o jogo. Agora temos que correr atrás do ponto perdido. É mesmo, e hoje tem essa chance, o David, de recuperar esses pontos jogando lá em Barueri, na Arena Barueri, campo neutro. Por quê? O Oeste é um time de empresários, não tem torcedor, nem joga na sua cidade natal, joga em outro município, não vai ter praticamente ninguém no estádio, o Criciúma não vai sofrer pressão nenhuma. Colocar a cabeça no lugar, partir para cima do Oeste, recuperar esses pontos e aí sim começar o Campeonato Brasileiro da Série B a partir da segunda rodada. 985056342 é o nosso WhatsApp. Criciúma e Oeste, tá aí, ó. Qual a sua opinião? Tigre, reage hoje, o jogo é lá em Barueri, portanto é Oeste e Criciúma, mas tá tudo certo. Oeste e Criciúma, o Criciúma ganha a primeira hoje no campeonato, 985056342, 985056342. O Silvinho, atacante do Criciúma, falou que é importante aprender com os erros. Não é quando perde não tá tudo errado e quando ganha não tá tudo certo. Por isso, os jogadores do Criciúma pensaram bastante na derrota contra o Santo André, para que os erros não sejam repetidos nas próximas rodadas. Confere o Silvinho aí. E a derrota diante do Santa Cruz continua latejando na cabeça dos torcedores do Criciúma. Os jogadores do Tigre também tentam esquecer o revés, porém os erros cometidos insistem em permanecer vivo na memória de todos que estão envolvidos com o tricolor. Silvinho, atacante criciumense, garante que o grupo assimilou os erros cometidos na primeira rodada e que os mesmos não irão ser repetidos. Depois da partida já, acho que teve cobranças internas entre a gente e pode ter certeza que durante a semana até na quinta-feira ali, que depois a partir na sexta-feira a gente já vai estar viajando, já vai estar pensando só no Oeste. A gente vai ter umas cobranças internas, acertar algumas coisas que a gente tem errado, e a gente pode ter certeza que daqui para frente o nosso time acho que não vai mais bobear como bobeou. Acho que se parar para pensar friamente, nós fizemos uma boa partida, foram 16 finalizações contra 3 deles. Foi um jogo também que a bola penou para não entrar e quando entrou o juiz não quis validar o gol. Mas como eu falei, serve de aprendizado agora pra gente, ter um pouquinho mais de tranquilidade. A gente saiu ganhando, então acho que se a gente consegue segurar um pouquinho mais o jogo, acho que ia ter mais espaço pra gente fazer o segundo e até mesmo o terceiro, e acabamos dando o gol pra eles, Mas acho que serviu de experiência esse primeiro jogo.
e a gente não espera mais cometer esses erros. Criticado pelo seu desempenho no duelo, Silvinho explicou qual foi sua função tática diante do Santa Cruz, que defendeu o chefe David. Eu comecei marcando o primeiro volante deles, porque é o Eli Carlos, né, um jogador que tem bastante qualidade, já jogou aqui no Figueirense, todos a gente conhecia ele, então a minha função era primeiramente marcar ele ali, para eles não terem uma saída de bola, e com a bola eu abri, né. E só que depois nós vimos que os laterais deles estavam dando muitos espaços, então eu já fiquei aberto junto com o Caio, e o Dodi e o Paulinho já foram pegar os dois volantes deles, né? E o Ricardinho ficou para pegar o meia. Acho que o David, o pessoal da comissão deles são... Cara, eles estudam muito, chegam aqui, quem acompanha o nosso dia a dia, chegam cedo para acompanhar o time adversário, para ver uma tática que a gente pode fazer para jogar contra os outros clubes. Então eu comecei fazendo uma posição, depois a gente viu que era melhor fazer outra, a gente mudou ali, acho que o nosso time é capacitado para isso, não senti dificuldade nenhuma. Tem certas posições ali que eu já joguei em outros clubes e aqui também, então não sinto dificuldade nenhuma. Acho que cabe a gente estar bem treinado, e na hora que ele fala ali para mudar, a gente sabe o que fazer. Conhecido por ser atacante nato, o torcedor estranhou quando Silvinho entrou em campo com a camisa 10, número característico de quem joga no meio-campo. Já tinha vestido, sim, vesti na Ponte Preta, uma vez eu vesti. Aqui eu não vesti em 2014, foi a primeira vez aqui. Me senti bem, já joguei, acho que eu sou tranquilo com essa camisa. Meu pai gosta que eu vista a 11, eu sempre gostei de vestir mais a 11, a verdade é essa. Mas eu me senti bem, me senti tranquilo. Até como capitão também, foi a primeira experiência aqui também, e me senti tranquilo. Como eu falei antes, hoje eu venho com uma função um pouquinho mais diferente do que em 2014, né? Um pouco mais experiente, nosso time mais jovem, mas me senti bem tranquilo. Tenho um respaldo da comissão técnica, tenho um respeito grande também dos meus companheiros, e me senti tranquilo. Explicações à parte, agora é mirar o Oeste. O time do interior de São Paulo é forte e Silvinho espera dificuldades, porém não abre mão da vitória. A gente sabe que como eles perderam também fora, eles vão querer ganhar na casa deles, e a mesma coisa da gente, como a gente teve essa derrota dentro da nossa casa, a gente vai tentar buscar de qualquer maneira fora. Acho que tem que ter inteligência para jogar, respeitando o adversário, que não é um time bobo também, tem jogadores bastante capacitados. A gente vai sentar esses dias, vai conversar, o David vai ver a melhor estratégia, e a gente espera fazer um grande jogo lá. Legal, e quem também treinou forte durante a semana para esse jogo contra o Oeste foi o autor do único gol até agora do Criciúma no Campeonato Brasileiro, Diogo Matheus. Treinar e treinar. Após a derrota na estreia, é exatamente isso que os jogadores do Criciúma estão fazendo para dar a volta por cima, já no jogo diante do Oeste, que será disputado neste sábado em Barueri, na Grande São Paulo. Uma semana não tão boa como gostaríamos, né? A gente sabe que o resultado não foi bom, não foi o que esperávamos, mas passou rápido. Tem um jogo aí já, depois de amanhã, e uma ótima chance para a gente reverter essa situação. A gente tem condições, com certeza, de buscar um resultado fora de casa. Diogo Matheus, autor do gol do Tigre no jogo da estreia, garantiu que o grupo é experiente e não está sentindo a pressão pela derrota dentro de casa. O grupo é um grupo que tem atletas jovens, mas também tem muita gente mais experiente, que sabe que tudo tem que ser feito com paciência. Tem momentos que as coisas não saem como a gente espera, porém tem que ser paciente, tem que aproveitar o tempo que a gente teve aí, uma semana cheia para trabalhar, corrigir os erros, e com paciência, com muito trabalho, a gente vai chegar lá, a gente vai dar a volta por cima. Sobre o assunto arbitragem, mais uma vez uma polêmica envolveu o Tigre. No jogo contra o Santa Cruz, um chute do próprio Diogo chegou a cruzar a linha, porém o juiz não deu o gol. Polido, o lateral afirmou que é preciso ter calma nessa hora, para não prejudicar o time em rodadas futuras. Dentro de campo, a gente tem cumprido bem com o nosso papel de cobrar a arbitragem. A gente não pode passar do ponto e, às vezes, exagerar e tomar um cartão desnecessário, ficar fora, às vezes, de jogos importantes por cartões por reclamação. A gente sabe que, às vezes, tem jogadores que cobram e falam mais aí, e depois rola uma punição por coisas que foram ditas. Então, acho que a gente tem que focar toda a nossa energia
no futebol, na parte que depende mais de nós, parte tática, técnica. Mirando o próximo adversário, uma dificuldade a mais, o Oeste é treinado por Roberto Cavalo, ex-treinador carvoeiro. A vontade de vencer o Criciúma deverá ser ainda maior. Óbvio que sempre existe uma vontade de vencer, e eu não sei muita coisa sobre ele, a verdade é essa, então não posso falar muito, mas pela minha experiência eu acho que eu já joguei contra minha ex-equipe, contra ex-companheiros, e a vontade de vencer é a mesma, a gente não pode misturar as coisas, né? A gente tem que focar no jogo, às vezes uma vontade excessiva de ganhar, de fugir ali da normalidade pode atrapalhar, então tem que encarar tudo com tranquilidade, com naturalidade, para que não fazer desse jogo só mais um jogo, né? Mas encarar com tranquilidade, naturalidade e procurar, né, deixar aí o que ficou no passado, né, focar no presente. Legal, e quem está participando com a gente aqui no 98505 é o Gustavo do São Sebastião. Ele disse que o Criciúma hoje vai vencer o Oeste com um gol do Diogo Matheus, que acabou de falar aqui no Esporte Questão. Não se identifica aqui o nosso telespectador, não se identifica aqui no final da mensagem. O Fabrício, ele é morador da região central da cidade de Criciúma e ele acredita que o Criciúma não vence o Oeste, pois a equipe do Carvoeiro ainda é fraca e precisa de mais reforços. Vamos mudar de assunto. Nada, vamos continuar falando do Criciúma, porque o Criciúma hoje é o nosso filé mignon, né? O Criciúma joga contra o Oeste hoje à tarde, lá na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, e claro que a gente espera que o Tricolor faça uma boa vitória, se recuperando no Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, você pode emitir sua opinião, mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 985056342. Será que Tigre vence o Oeste hoje lá em São Paulo? Tomara que sim. O David também está pensando nisso, na vitória. Por isso, ontem, fez o último treinamento a pronto, convicto de que o Criciúma realizará uma boa partida. O comandante estava concentrado durante o treino, e esse foi o último trabalho antes do duelo diante do Oeste. Mas nem com toda essa concentração foi possível definir a equipe, colocando um fim em todas as dúvidas. Ainda tem algumas dúvidas ainda, né? Na forma como a gente vai jogar. Mas provavelmente vai ser a base, né, que começou jogando contra o Santa Cruz. Mas independente disso, nós temos que estar pronto, né, fazer uma grande partida, buscar os 3 pontos. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? O Oeste ele é bem treinado, né, pelo Cavalo, um cara que motiva muito, né, um grupo dele, mas a gente está bem preparado. O Tigre começou o campeonato perdendo em casa, e é claro que quando se perde da maneira que aconteceu diante do Santa Cruz, é preciso corrigir a equipe e redobrar a atenção. Nós tivemos aí 16 finalizações, 6 no primeiro tempo, 10 no segundo, né? Fizemos um gol. O Santa Cruz ele foi mais eficaz do que a gente, né? A gente foi eficiente, mas ele foi eficaz. Eles tiveram 3 oportunidades e fizeram 2. Então a gente tem que ter atenção. Da mesma forma como a gente está atacando, a gente tem que defender, né? Eu sempre falo que a atenção não é os primeiros 5, 10, 15 minutos. A atenção é ficar os 90 minutos. Porque se decide uma partida, né? A gente não pode jogar daquela maneira como nós jogamos, bem, e você perder o jogo. O comandante está de olho no próximo adversário e já vem acompanhando de perto a equipe do Oeste. Já, a gente tem visto, né? Eu vi o jogo, depois o Oeste Paysandu, né? Depois do nosso jogo. Vi na segunda, vi na terça, vi na quarta, e também vi um pouquinho ontem, né? Já está tudo monitorado, e agora é a gente jogar, né, e ter concentração e a gente buscar os 3 pontos. E no último duelo do Tigre teve muitos lances que a bola não teve jeito de entrar. Mas o que está faltando para a equipe conseguir concluir? Será que é sorte ou calma? Também um pouquinho de sorte, né? O gol lá que o Oeste tomou lá, o ponto esquerda lá, o lateral chutou, bateu um zagueiro, depois entrou. Até eu falei, isso aí não podia acontecer isso com a gente ontem. Então então falta um pouquinho de sorte, porque a gente está treinando forte, treinando bem, o time está bem postado, né? Um pouco da atenção que nós, né, não tivemos dentro de uma partida, nós acabamos sendo derrotados, né? Mas agora a gente tendo atenção de 90 minutos e a sorte acompanhando, eu tenho certeza que a gente vai sair do campo assim vencedor.
Legal, e pensando em deixar o time mais forte para o Campeonato Brasileiro da Série B, ontem a diretoria Carvoeira apresentou mais um reforço. Trata-se do volante Josinei. Para quem ainda não conhece a trajetória do atleta, Josinei é catarinense, mas o futebol fez ele circular por outros caminhos, até retornar para solo catarinense, desta vez para representar as cores do Tigre. Eu sou de Rodeio, Santa Catarina, aqui perto de Timbó. Comecei minha base no Joinville. De Joinville fui para a América de Rio Preto, disputei a Série A2. De lá fui para o 15 de Piracicaba, Rio Claro, da onde foi para o Corinthians. Aí Corinthians Portuguesa, Bragantino, Red Bull e fui do CRB. Aí de lá consegui fazer isso, fomos campeão, né? Fui feliz, muito feliz lá e agora espero essa oportunidade aqui no Criciúma poder dar esse acesso para a nossa torcida. O Tigre começou o Brasileirão da pior forma possível, perdendo 3 pontos dentro de casa. E agora o jeito é reagir e o jogador sabe muito bem o que deve ser feito. O objetivo nosso é subir, não podemos dar ponto besta para dentro de casa perder assim do jeito que a gente perdeu. Claro, fizemos um bom jogo, assisti o jogo e gostei muito, o time muito qualificado. Agora perdemos em casa, temos que buscar fora, não tem outro jeito. Então acho que a Série B não dá essa margem de erro, então a gente tem que ir lá focado e buscar essa vitória. O jeito que o atleta gosta de jogar já foi uma das perguntas feitas pelo comandante tricolor. E o nome do jogador já está entre os jogadores relacionados para enfrentar o Oeste. E quem sabe pode ter a oportunidade de estar entre os 11. Quando eu cheguei aqui, o David me chamou para conversar, perguntou como é que eu gostava de jogar, né? Eu prefiro 3 volantes, gosto de sair bastante, né? Tenho a bola longa, tenho a finalização de média e longa distância muito boa. Então essa é a forma que eu gosto de jogar, com 3 volantes, mas no que ele optar, 2 volantes também consigo sobressair, saio bastante pro jogo, então espero poder dar certo aqui no Criciúma. Tomara mesmo, Josinei, que dê certo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a Série B, vamos mostrar os gols da Série B durante a semana, vamos relembrar a primeira rodada da Série A, tem Taça Libertadores da América e também Seleção Brasileira. Já eu volto. (985056342) 985056342, mande sua opinião. Hoje tem Oeste e Criciúma, será que o Tigre vence? Quero mandar um abraço aqui para o Adriano e também para o Cláudio, que estão sintonizados no nosso Esporte em Questão. Manda um bom dia para todos os telespectadores da TV Primavera. Valeu, Adriano, valeu, Cláudio, obrigado pela audiência. 985056342. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Terça-feira iniciou a segunda rodada e ontem tivemos a realização de mais 3 jogos. Confira os gols. A segunda rodada da Série B iniciou na terça-feira com 2 jogos. Em Fortaleza, Ceará e Boa Esporte tiveram boas oportunidades de marcar, mas o jogo ficou mesmo empatado em 0-0. Em Pelotas, o Brasil recebeu a visita do Londrina. Os donos da casa saíram na frente com este gol de pênalti. Rodrigo Silva não desperdiçou a chance e fez Brasil 1-0. O empate do time do Londrina nasceu no segundo tempo. Jonatas Belusso dividiu com a zaga e a bola entrou de mansinho. Marlon tentou afastar, mas a bola já havia ultrapassado a linha. Final, Brasil de Pelotas 1, Londrina também 1. Ontem 2 jogos terminaram empatados em 0-0. Em Curitiba, Paraná e Paysandu fizeram um jogo morno e sem muitas emoções. O placar final não poderia ter sido outro, 0-0. Em Goiânia, o Vila Nova pressionou o Juventude. Foram várias oportunidades, mas o time gaúcho conseguiu se segurar bem e a partida terminou em 0-0. Em Belo Horizonte jogaram América Mineiro e Goiás e os donos da casa largaram na frente com este gol de Rui. Aos 9 do segundo tempo, Coelho 1-0. O empate do time esmeraldino nasceu com Jean Carlos, que aproveitou a atrapalhada do zagueiro e goleiro do América para fuzilar. Final, América Mineiro 1, Goiás também 1. Bom, e hoje nós teremos aí a finalização da segunda rodada da Série B. Confira os jogos. Hoje, 5 jogos irão complementar a segunda rodada da Série B. Às 4h30 da tarde serão disputadas 5 partidas. Em Recife teremos Santa Cruz e Guarani de Campinas. Em Floripa, Figueirense e Náutico de Recife. Em Barueri, na Grande São Paulo, Oeste e Criciúma. E em Cuiabá, Luverdense e CRB de Alagoas.
Às 7 da noite, em Porto Alegre, Internacional e ABC de Natal fecham a rodada. Pois é, e o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, hein? Também tem jogos nesse final de semana, mas nós vamos relembrar os gols da primeira rodada da Série A, que já começou quente, com clássicos importantes. No sábado, Flamengo e Atlético Mineiro abriram o Campeonato Brasileiro da Série A jogando no Maracanã, Rio de Janeiro. Matheus Sávio abriu o placar para os cariocas, Flamengo 1-0. Elias, chutando na gaveta, empatou o duelo. Final, Flamengo 1, Atlético Mineiro também 1. Ainda no sábado, só que em São Paulo, o Corinthians recebeu a visita da Chapecoense. Ainda no primeiro tempo, o Jô chutou na saída do goleiro para marcar. Corinthians 1-0. A Chapecoense empatou no segundo tempo com este gol de Wellington Paulista. Final, Corinthians 1, Chapecoense também 1. No domingo, Fluminense e Santos jogaram no Maracanã. Henrique Dourado tratou de botar o Flu na frente. Fluminense 1-0. O Santos alcançou o empate com este gol de Vitor Ferraz. Tudo igual, 1-1. Novamente Henrique Dourado, desta vez de pênalti, marcou para o tricolor carioca. Fluminense 2-1. Sornosa abriu vantagem para o Flusão. 3-1. Hernandes descontou para o Peixe. E ficou nisso. Fluminense 3, Santos 2. Em Belo Horizonte tivemos Cruzeiro e São Paulo. Ábila fez o gol do triunfo da Raposa. Final, Cruzeiro 1, São Paulo 0. Em São Paulo, Palmeiras atropelou o Vasco da Gama. Jean, cobrando o pênalti, fez o primeiro do porco. Palmeiras 1-0. Guerra ampliou para o Verdão. Palmeiras 2-0. Borja, de cabeça, fez mais um para os donos da casa. Palmeiras 3-0. Borja de novo, agora cobrando o pênalti, fechou a goleada. Final, Palmeiras 4, Vasco 0. Em Floripa tivemos Avaí e Vitória. As duas equipes tentaram, mas o jogo terminou empatado em 0-0. Em Salvador, o Bahia massacrou o Atlético Paranaense. E olha que o Furacão saiu na frente com este gol de Guilherme. Atlético 1-0. O Bahia empatou com o Thiago, 1-1. Marcão fez mais um para o rubro-negro do Paraná. Atlético 2-1. Olha o Bahia empatando de novo. Zé Rafael mandou para o fundo das redes, 2-2. A virada do Bahia veio com Regis, Bahia 3-2. Edgar Júnior fez o quarto do tricolor da Boa Terra, Bahia 4-2. Regis ampliou ainda mais a vantagem dos baianos, Bahia 5-2. Edson fechou o chocolate, final Bahia 6, Atlético Paranaense 2. Em Campinas, a Ponte Preta amassou o Sport de Recife. Luca de cabeça fez Ponte 1-0. Nino Paraíba fez o segundo da Macaca, 2-0. Clayson de pênalti fez mais um para Ponte, 3-0. Clayson fechou o placar, final Ponte Preta 4, Sport Recife 0. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Botafogo. Ramiro fez tricolor dos Pampas 1-0. Ramiro chutou forte, a bola desviou no braço de Luan e entrou. Final, Grêmio 2, Botafogo 0. Na segunda-feira, Coritiba e Atlético Goianiense fecharam a primeira rodada. Henrique Almeida fez Coxa 1-0. Neto Berola ampliou o placar, Coritiba 2-0. Walter, o gordinho camarada, bateu de primeira e diminuiu para o Dragão, 2-1. Tomás Bastos, cobrando falta, fez o terceiro do Coritiba, 3-1. Novamente Tomás Bastos e novamente cobrando falta, fechou o marcador. Final, Coritiba 4, Atlético Goianiense 1. Legal, e hoje nós teremos aí o início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que só termina na segunda-feira, confere. A segunda rodada da Série A 2017 inicia hoje com 3 jogos. Às 4 da tarde em Santos, o Santos irá receber a visita do Coritiba. Às 7 da noite em Goiânia, o Atlético Goianiense encara o Flamengo. No mesmo horário em Chapecó, teremos Chapecoense e Palmeiras. Amanhã, mais 6 jogos serão realizados. No Rio de Janeiro, às 11 da manhã, o Vasco enfrenta o Bahia. 3 partidas serão às 4 da tarde. Em Belo Horizonte tem Atlético Mineiro e Fluminense. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Grêmio. E em Salvador, Vitória e Corinthians. Às 6 da tarde, no Rio de Janeiro, jogam Botafogo e Ponte Preta. Às 7 da noite, em Recife, duelam Sport e Cruzeiro. Segunda-feira, teremos o complemento da rodada. Às 8 da noite, no Morumbi, jogam São Paulo e Avaí. Bom, e no meio da semana nós também tivemos jogos interessantes pela Copa do Brasil. Clássicos interessantes e muito disputados. Confere.
Na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu o Internacional. Os anfitriões levaram a melhor. Léo Ortiz mandou contra o próprio Patrimônio e deu a vitória para o Verdão. Final, Palmeiras 1, Internacional 0. Em Porto Alegre, tivemos Grêmio e Fluminense. O Flu saiu na frente com este gol de cabeça de Renato Chaves. Fluminense 1-0. Arthur empatou para os gremistas. 1-1. Vira Gaúcho. Barrios mandou para as redes. Grêmio 2-1. Novamente Barrios fez a festa da gauchada. Final, Grêmio 3, Fluminense 1. Os jogos da volta estão agendados para o dia 31 de maio. Pois é, e a Libertadores da América, hein? Olha, a fase de grupos está chegando ao fim. Muitos clubes já garantiram classificação para o mata-mata e o Flamengo ficou fora. Confere. Pelo Grupo 1, no Equador, tivemos Barcelona e Estudiantes da Argentina. Os visitantes não tomaram conhecimento dos anfitriões. Cavallaro foi logo fazendo Estudiantes 1-0. Facundo Sanches fez o segundo dos hermanos. Estudiantes 2-0. Facundo Sanches fez mais um e fechou o placar. Final, Barcelona de Guayaquil 0, Estudiantes 3. No Rio de Janeiro tivemos Botafogo e Atlético Nacional da Colômbia. O Fogão venceu com este gol de Rodrigo Pimpão. Final, Botafogo 1, Atlético Nacional 0. Pelo Grupo 2, no Peru, jogaram Sporting Cristal e Santa Fé da Colômbia. Arango, cobrando falta, fez o primeiro do Santa Fé, 1-0. Plata fechou o marcador. Final, Sporting Cristal 0, Santa Fé 2. Na Bolívia tivemos The Strongest e Santos. Os bolivianos pularam na frente. Chumaceiro fez The Strongest 1-0. O Santos empatou com este gol de Vitor Bueno. Final, The Strongest 1, Santos também 1. No Grupo 3, na Colômbia, duelaram Independiente Medellín e Emelec do Equador. Os equatorianos largaram na frente com ângulo. Emelec 1-0. Viola, chutando de fora da área, empatou para o Independiente, 1-1. Porém, ângulo também de fora da área deu números finais ao marcador. Final, Independiente Medellín 1, Emelec 2. No Peru tivemos Melgar e River Plate da Argentina. Alário fez River 1-0. Maiada ampliou a vantagem dos argentinos, River 2-0. Omar Fernandes descontou para os donos da casa, 2-1. Herrera empatou o confronto para o Melgar, 2-2. Mas Fernandes de cabeça definiu o placar favorável ao River. Final, Melgar do Peru 2, River Plate da Argentina 3. No Grupo 4, em Santiago, no Chile, duelaram Universidade Católica e Atlético Paranaense. O Católica saiu na frente, Santiago Silva mandou para o gol, 1-0. O empate do Furacão veio com Eduardo da Silva, tudo igual, 1-1. Olha a virada brasileira. Douglas Coutinho tratou de pôr o Atlético na frente. 2-1. O Católica marcou seu segundo gol empatando o confronto mais uma vez. Noir foi o autor do feito. 2-2. Mas Carlos Alberto deu números finais ao marcador. Final, Universidade Católica do Chile 2, Atlético Paranaense 3. Na Argentina tivemos São Lourenço e Flamengo. O Fla saiu na frente com este belo gol de Rodinei, que pegou de primeira. Flamengo 1-0. O gol de empate argentino veio com o Angeleri de cabeça, 1-1. Aos 46 minutos, Beluschi fez o segundo do triunfo do São Lourenço. Final, São Lourenço 2, Flamengo 1. No Grupo 6, em Minas Gerais, tivemos Atlético Mineiro e Godoy Cruz da Argentina. Casares abriu os trabalhos para o Galo. Atlético 1-0. Casares, cobrando falta, fez mais um para o Atlético. 2-0. Elias, ainda no primeiro tempo, fez o terceiro do time brasileiro. Atlético 3-0. Fred, no início do segundo tempo, ampliou a vantagem do Galo. Atlético 4-0. Garro fez o gol de honra do Godoy Cruz. Final, Atlético Mineiro 4, Godoy Cruz 1. No Paraguai jogaram Libertad e Sport Boys. Ribeiro fez as honras da casa. Libertad 1-0. Voliotti empatou o duelo e ficou nisso. Libertad 1, Sport Boys também 1. Na Venezuela, Zulia e Nacional do Uruguai fizeram uma partida bem disputada, mas o jogo terminou empatado em 0-0. Na Argentina, Lanús e Chapecoense se enfrentaram em jogo bastante movimentado. A Chape saiu na frente com este gol de Wellington Paulista. Chapecoense 1-0. O empate dos argentinos veio com Sandy, cobrando pênalti, 1-1. E no finalzinho do jogo, Luiz Otávio de cabeça fechou o placar. Final, Lanús 1, Chapecoense 2.
É um problema aí para a Chapecoense. Esse rapaz que fez o segundo gol, Luiz Otávio, a Chapecoense cometeu um erro terrível. Esse jogador havia sido expulso em um jogo, se não me falha a memória, o primeiro jogo da Recopa. Pegou não só um jogo de suspensão, mas pegou 3 jogos. Ele não jogou a segunda partida da Recopa. E como a Libertadores da América também é um campeonato promovido pela Conmebol, ele precisaria cumprir os 2 próximos jogos na Libertadores. A Chapecoense, como se diz na gíria, viajou e acabou escalando o Luiz Otávio. Claro, agora a Chapecoense está dizendo que não foi avisada, mas parece que foi enviado sim um e-mail para a Chapecoense, e a Chapecoense cometeu um erro gravíssimo e, olha, vai ser muito difícil a Chapecoense não perder os pontos e não ser eliminada da Taça Libertadores da América por um erro grosseiro cometido pelo Departamento de Futebol da Chapecoense, que acabou escalando um jogador suspenso para essa partida. Vai dar muita confusão nos tribunais, com certeza. Vamos em frente. Vamos falar agora da classificação da Libertadores da América. Confira como é que ficou a fase de grupos da competição. Ainda falta uma rodada para ser realizada no Grupo 1, porém já foram definidos os 2 classificados. Pela ordem, Barcelona de Guayaquil e Botafogo irão para as oitavas de final. No Grupo 2, o Santos já garantiu classificação. A outra vaga do grupo ficará entre o The Strongest da Bolívia e Santa Fé da Colômbia. No Grupo 3, o River Plate já está garantido nas oitavas. A outra vaga será decidida entre Emelec do Equador e Atlético Medellín da Colômbia. No Grupo 4, Atlético Paranaense e São Lourenço da Argentina estão classificados. No Grupo 5, Palmeiras está virtualmente classificado. A outra vaga do grupo será a de Jorge Wilstermann, da Bolívia, ou do Atlético Tucumã, da Argentina. No Grupo 6, o Atlético Mineiro e Godoy Cruz, da Argentina, vão para a próxima fase da competição. No Grupo 7, ainda não temos ninguém garantido. Nacional do Uruguai, Lanús da Argentina, Chapecoense e Zulia da Venezuela ainda tem chances. No Grupo 8, o Grêmio está praticamente classificado. A outra vaga será definida entre o Guarani do Paraguai e Deportes Iquique da Argentina. Vamos mudar o disco agora, vamos falar de seleção brasileira. Mês que vem a seleção brasileira tem 2 amistosos importantes para que o técnico Tite teste jogadores aí para esse período anterior à Copa do Mundo que será disputada no ano que vem lá na Rússia. No mês que vem, jogando na Austrália, o Brasil realizará 2 amistosos. Um contra os anfitriões, os donos da casa, a Austrália, e o segundo contra a Argentina. A Austrália é uma seleção não muito forte tecnicamente, mas é uma boa seleção. E a Argentina a gente sabe que o bicho pega. Claro que alguns jogadores importantes da seleção brasileira não foram convocados. O Tite quer dar oportunidade a outros atletas. Confira a lista de quem vai para esses 2 amistosos que serão realizados no mês que vem na Austrália. Goleiros: Diego Alves, do Valência, o Everton, do Atlético Paranaense e Ederson, do Benfica. Laterais: Alexandro, da Juventus, Fagner, do Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e Rafinha, do Bayern de Munique. Zagueiros: Davi Luiz, do Chelsea, Gil, do Shandong, Gemerson, do Mônaco, Rodrigo Caio, do São Paulo e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Meias: Fernandinho, do Manchester City, Giuliano, do Zenit, Lucas Lima, do Santos, Paulinho, do Green Azul, Felipe Coutinho, do Liverpool, Renato Augusto, do Beijing Guan, Rodriguinho, do Corinthians e William, do Chelsea. Atacantes: Diego Souza, do Sport, Douglas Costa, do Bayern de Munique, Gabriel Jesus, do Manchester City e Tyson, do Shakhtar Donetsk. Legal. Bom, e o técnico Tite, ontem, após a convocação, concedeu uma entrevista coletiva na web falando mais sobre esta convocação. Ele começa primeiro falando sobre a convocação do goleiro Everton. Vamos começar então com uma pergunta que vem direto de Curitiba, do Rodrigo, da Gazeta do Povo. O Rodrigo ele te perguntou o seguinte, Tite: o Everton é um dos poucos convocados em todas as listas a partir da Olimpíada. Ele vai ter uma chance como titular nesses jogos na Austrália? E você vislumbra ele como um dos mais cotados para a Copa do Mundo? Rodrigo, eu não asseguro titularidade para ninguém. Agora, eu tenho a condição de acompanhar o Tafarel, mais especificamente, de acompanhar a performance, o desempenho, tanto nos jogos, quanto nos treinamentos, quanto a sua conduta, né, para que ele possa estar na seleção
Ele vem de uma grande Olimpíada, vem com uma sequência, fez um belo jogo contra a Colômbia, e tem no seu clube desenvolvido o seu desempenho com uma regularidade. Quando a gente fala regularidade, é com performance boa durante quase que todos os jogos, que eu quero dizer pouco falha, muito pouco falha. Isso gera confiança em quem comanda. Então ele tem todos os predicativos para estar na seleção. Titularidade, bom, eu fomento a competição. Vai competir ele com todos os outros goleiros selecionados. Bom, tá então a resposta para o Rodrigo, da Gazeta do Povo, e vamos na sequência com o Márcio Martins, ele é da Rádio Itapuã FM de Salvador. A pergunta dele é a seguinte: o intuito de não convocar alguns dos principais jogadores da seleção é para testar a mesma sem esses jogadores, ou é de dar oportunidade aos novos atletas, ou os dois? Testar a seleção sem esses principais jogadores e dar oportunidade a outros atletas. Rodrigo? É Márcio Martins, da Rádio Itapuã. As duas, Márcio. As duas. As oportunidades, elas surgem por uma série de aspectos. Ou ela é essa competição técnica, mas de uma coisa eu asseguro. Eles só estão convocados pelo grande desempenho que eles fazem nos seus clubes. Se não fosse, não viria. Até porque há um número de atletas muito grande com possibilidade de ser convocado. Então, o fato de saúde de alguns, e aí não se poupa, eu não poupo ninguém. Sempre vai ter a possibilidade de estarem convocados, mas a necessidade e a saúde, como o Fábio Macerejan fez questão de colocar justamente com o doutor Rodrigo Lasmar, esse cuidado que nós temos, e a gente vai vencer sendo mais competente, mas não a qualquer preço. Então, desse momento dos atletas em termos de saúde não estarem convocados, isso oportuniza os outros, e aí a oportunidade, ela vai, pegue, tal qual o exemplo do jogo contra a Colômbia, quando se dizia assim, é um jogo de homenagem, de alguma forma. Na outra convocação subsequente, 3 jogadores estavam convocados na sequência de jogos das eliminatórias. Seguindo então aí o nosso passeio pelo mapa do Brasil, agora é a vez do Juliano Moreira, ele é da Rádio 730 de Goiânia, e a pergunta dele é a seguinte, Tite, você não gosta de potencializar o seu trabalho. Você bate na tecla do trabalho em equipe e do bom ambiente dentro da seleção. Mas, naturalmente, você está sendo inspiração para muitos técnicos do Brasil. O que representa isso para você? E, já que você não liga para o ranking, já disse isso muitas vezes, em que estágio está a seleção brasileira? Juliano, eu digo assim que o estágio da seleção brasileira ele deva ser de uma confirmação e crescimento. Eu não sei até onde essa equipe pode chegar. Eu não sei o nível técnico que ela pode alcançar. Mas eu tenho que ser o combustível, eu tenho que estar de alguma forma induzindo, cobrando, provocando, incentivando ao crescimento dela. Isso eu faço. Desafiando, treinando, preciso, para que essa equipe a cada momento, a cada encontro, a cada situação, ela se fortaleça e ela cresça, consolida e cresce. E se altos e baixos tenha, não seja um eletrocardiograma, mas um pequeno, e que ela mantenha um nível de desempenho alto, individual e coletivo. E a primeira parte da pergunta eu já esqueci. A primeira parte da pergunta é o fato de você estar sendo inspiração para muitos técnicos, apesar de você tirar sempre o eu na hora de falar sobre o seu trabalho. Eu falo eu por convicção e porque eu sou um pouquinho inteligente. E que eu aprendi ao longo da vida que se tu não tiver uma qualidade de trabalho, que todas as peças, as engrenagens, elas são importantes para que dentro do campo as coisas aconteçam. E elas são dessa forma. E eu tenho um mínimo de inteligência. Tenho, sim, uma vaidade voltada para dentro, talvez de sentir a valorização. Tenho, sim, como cada um de nós tem. Mas ela não passa a minha inteligência. A minha inteligência é de saber que cada um é importante nessa engrenagem toda para que o futebol, para que todos nós possamos crescer. Inclusive a mídia. Se nós queremos que o futebol cresça, a evolução da mídia ela é importante em todas as áreas. E um dia também, talvez eu tenha sido, os técnicos da seleção brasileira, fonte inspiradora. Tomara que eu seja positiva para os outros, para quem está surgindo, para a nova geração aí de técnicos.
Legal, aí o técnico Tite. Com o Tite a gente finaliza o Esporte em Questão de hoje. Está chegando a Morgana com o Boletim Primavera. Bom final de semana para todo mundo. Tchau.